Quantas vezes você já quis parar de comer algo e não conseguiu? Talvez seja o açúcar, talvez seja se livrar do glúten, ou talvez seja qualquer outro alimento que você sabe que faz um mal danado para a tua saúde e você não consegue se livrar. Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga, sou mestre em saúde coletiva, sou coach especialista em emagrecimento definitivo e estou aqui para que nos próximos minutos a gente possa conversar um pouquinho e eu te auxiliar a você vencer, driblar de uma vez por todas os vícios alimentares, se livrar deles e viver exatamente como você quer. O meu objetivo aqui é que através de uma conversa muito simples, muito direta, você possa mudar a sua mentalidade e conseguir efetivamente viver como você deseja. Ter um padrão alimentar que você se orgulhe, que você fale, uau, era assim mesmo que eu queria me alimentar, é desta forma que eu acredito que é uma alimentação saudável. Eu auxilio as pessoas no meu dia a dia a emagrecer de forma definitiva, vencer essa história do efeito sanfona e, além de emagrecer, manter o peso desejado, que é o que é a grande dificuldade de muitas pessoas. E nessa hora tem alguns pontos que são elementares, até porque quem está padecendo com excesso de peso, quem se olha para o espelho e não curte a imagem que vê, padece de alguns vícios alimentares. Talvez você se encaixe até mesmo nisso que eu estou falando, talvez você queira emagrecer. Mas o fato é, vamos direto ao ponto aqui, eu acredito que você está assistindo, você tem o interesse de resolver essa questão toda e efetivamente ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida que você se orgulhe. Bom, eu quero conversar contigo sobre 4 pilares. Aqui, nessa conversa, vamos bater um papo sobre 4 pontos que são fundamentais para você sair desse cenário que você não está curtindo e chegar exatamente em um nível de relação com a comida, de alimentação, que você possa falar que está ok, que está satisfeito, que está satisfeita. Desses 4 pilares, o primeiro deles é você entender o seu piloto automático. A gente não consegue promover mudanças significativas, a gente não consegue, talvez, ter aqueles avanços que a gente deseja na parte alimentar e se livrar dessas coisas todas que nos atrapalham, porque em muitas ocasiões a gente não tem conhecimento, né? A gente vai ali no movimento contínuo, frequente, e quando você vê, você já está abrindo a geladeira, quando você vê, você já está comendo 3 fatias de pizza, enfiando o pé na jaca, comendo um monte de chocolate, sorvete, enfim. E aí fica sempre aquela sensação que, puxa, eu não sei o que fazer, eu não sei como reverter esse cenário. Isso acontece contigo? Nessa hora é importante que nós tenhamos uma tomada de consciência. Quando eu falo tomada de consciência, é você colocar os seus pés no chão e perceber como que se dá esse piloto automático, né? A tomada de consciência é fundamental para a gente enxergar o tamanho do nosso desafio, o ponto de partida, de onde você exatamente está saindo, para que você chegue exatamente no destino desejado com confiança, com segurança, minimizando erros, falhas, não é? Dores de cabeça, ou talvez aquela sensação de fracasso quando você dá uma escorregada e as coisas não saem efetivamente como você gostaria. O primeiro ponto aqui, né, o primeiro pilar para que você tenha êxito e vença de vez esses vícios alimentares que te atormentam, que você possa se libertar do glúten, possa se libertar do açúcar e outras coisas que talvez esteja aí na tua listinha de desejos para se livrar, é você observar. Que tal você observar de verdade tudo aquilo que você come no seu dia? Que você possa acordar e talvez fazer os registros, né? Daquilo que você come, como você come, quanto você come. O comer nunca é problema. A comida, o alimento em si,
não é um grande vilão, não é um problema. As nossas questões internas, né? A nossa mentalidade, o nosso piloto automático é que acaba, em muitas circunstâncias, atrapalhando aquilo que a gente tem como plano. Agora, vamos lá então. Vamos observar o teu cenário de vida. Que você possa, talvez por uma semana, talvez por 10 dias, talvez ao longo de um dia, que seja, observar de verdade tudo que você ingere, tudo que você come, tudo que você bebe, que você possa notar o quanto talvez você vai, sem pensar no automático, o quanto você deixa se levar, né? E isso é uma coisa muito séria, porque quanto mais a tua vida estiver no automático, na hora das suas refeições, talvez maior seja a sensação que você não consegue vencer, superar essas dificuldades, se libertar desses vícios. Então, a observação é importante para que você analise esse piloto automático que às vezes, talvez você fale, puxa, eu não consigo resolver. Parece que eu tenho que fazer um esforço tamanho para resolver essa situação. Isso é o que eu escuto muitas e muitas vezes das pessoas que me procuram. Por exemplo, resolver os efeitos nocivos da compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, talvez você saiba, talvez não, mas é recheada de vícios alimentares, né? E tem aí uma grande presença de descontrole. Quando você vê, você come, você se farta e depois o que fica é aquela sensação horrível de culpa, de menos-valia, né? De vergonha quando você fala, de novo eu chutei o balde, de novo eu enfiei o pé na jaca. Então, o primeiro ponto que eu trabalho com elas, e é o ponto que eu quero trabalhar aqui contigo, é este. Vamos assumir as rédeas da situação atual. Para isso, você precisa observar o seu dia, observar a sua semana, tomar consciência da sua realidade para que você saiba o tamanho, né, que você tem em mãos de questões, de situações a serem lidadas, a serem resolvidas, a serem contornadas para que você se alimente de uma maneira que só vai te fazer bem, que vai te livrar de uma série de infortúnios que, você sabe, né, não é nada legal. E sabe uma coisa interessante? Que na hora que você faz essa observação, na hora que você coloca os seus pés no chão, é a hora que talvez seja muito especial, seja muito necessário você dar um chega pra lá na culpa. Essa culpa que é tão normal as pessoas falarem que elas aparecem de um tamanho gigante quando elas se descontrolam diante da comida. Quando elas não conseguem efetivamente sentir que está tendo controle daquilo que quer comer. Quando você observa, você vê o tamanho, né? Como as pessoas dizem, Cíntia, eu vejo o tamanho do estrago quando você pede que eu observe, que eu tome consciência. E nessa tomada de consciência, dentro desse campo da observação, da tua relação com a comida, aquilo que você ingere, aquilo que você bebe, tem uma coisa também que é importante, que é a seguinte, você observa, você toma consciência, você deixa de lado um pouco a culpa, né? Essa culpa que atormenta, que atrapalha, que mexe com o teu emocional, e no lugar dessa culpa, você passa a assumir as rédeas da tua vida. E nessa hora é a hora que a responsabilidade deve assumir o papel dela. Então, a gente vai deixar a culpa de lado e vamos colocar a responsabilidade no lugar. A culpa, ela vem permeada de uma sensação de fracasso. Eu não consigo, eu não sei mais o que fazer, olha o que eu faço da minha vida, eu tenho vergonha de mim. Não. A culpa, ela existe na zona de conforto. Na zona de conforto, você vai sempre ter mais do mesmo. Sabe, você segue fazendo as mesmas coisas, as mesmas queixas, tá insatisfeito com o seu estilo de alimentação, né? A forma que você se alimenta, você quer se libertar de algumas coisas, mas você tem a sensação que não consegue. Vamos deixar essa culpa de lado, vamos perceber nesse processo de observação o que você pensa quando, por exemplo, você abre a geladeira para pegar aquele bolo de chocolate que sobrou de domingo.
Quando você abre o armário e dá de cara com aquele pote, sabe? Aquele pote de doce de leite, aquelas bolachas recheadas, aqueles salgadinhos que você adora comê-los diante da TV. Nessa hora da observação, para que você entenda o seu piloto automático, para que você até mesmo tenha o controle da tua relação com a comida, é muito interessante, eu te convido aqui, a você perceber o que passa na tua cabeça. Talvez você não saiba, talvez você nunca tenha parado para perceber que antes da tua mão abrir a geladeira, abrir a porta do armário e pegar qualquer coisa que lá tenha guardado, né? Qualquer guloseima, qualquer dessas porcarias que a gente sabe que depois, por que eu comi isso? Tem um sentimento. Alguma coisa você sentiu, né? O que eu mais escuto é, Cíntia, eu nem percebo o que eu sinto. Quando eu vejo, a minha mão já está lá comendo. Quando eu dou conta, Cíntia, eu já comi, né? Não é nem na hora que eu abro a porta da geladeira, é a hora que eu acabo e vem aquela sensação de arraso. Vamos lá, então? Vamos nos esforçar aqui para que seja diferente para você? Faz parte desse primeiro pilar, que é entender o piloto automático, que é sair dessa zona de conforto. Repito, à medida que você observa, à medida que você observa até mesmo os seus pensamentos e até o que você está sentindo. Tem um pensamento. Talvez seja um pensamento assim, eu trabalhei tanto hoje, eu estou tão cansada, meu dia hoje foi um dia daqueles, eu mereço comer um pouco desse sorvete que está guardado no freezer. Eu mereço comer essa barra de chocolate. Meu dia foi terrível. Alguma coisa passou aqui. Alguma coisa você sentiu. Muitas pessoas, por exemplo, elas comem além da conta, além do que elas gostariam, para abafar alguns sentimentos, como carência, tristeza, estresse, cansaço, frustração, o medo. Olha que interessante. Será que você sabe disso? Você já fez isso? Vamos observar? Vamos vencer o piloto automático? E agora eu te convido a gente conversar um pouquinho a respeito do segundo pilar, o segundo pilar importante para que você vença os vícios alimentares, né? Se livre desses vícios alimentares. Nesse segundo ponto, eu quero sugerir a você construir um novo relacionamento com a comida. Como se você colocasse um ponto final no que você viveu até hoje, a sua relação com a comida, e pudesse acreditar que dependendo de você, você mudando alguns hábitos, você revendo a sua maneira de se posicionar perante a comida, perante algo que você vai beber, que você se posicione diferente. E nessa hora, é a hora que eu tô falando, não são mudanças radicais, não são mudanças gigantes, não. São pequenos atos. À medida que você tem a tomada de consciência, você consegue ter o controle. A gente não consegue ter o controle diante da comida, a gente não consegue ter uma relação diferenciada se você não sentir o que você está fazendo, se você não perceber como você está se alimentando. Nessa hora, é tão comum alguns namoros que já estão desgastados, namoros que talvez para muitos são relações falidas, relações que talvez você fale, não tem como seguir adiante com ele, não tem como seguir adiante com ela. A nossa relação está tão sem graça, é tão cheio de vícios, é tão cheio... Da mesma maneira, a gente pode, analogicamente, né, comparar com a comida. Pense bem, que tal você olhar para a comida diferente? Que tal você se aproximar, seja lá, no momento que você vai fazer uma refeição principal, seu almoço, seu jantar, aquele lanche da tarde, você se posicionar diferente. Sabe, se você assume já esse desejo, se você manda esse comando para a tua cabeça, nós estamos aqui falando de mindset, de mudança de mentalidade. Se você começa a estabelecer novas conexões neurais voltadas para que você tenha uma relação diferente com a comida, muito pode mudar. Vai depender de você. E nessa hora pode ser desde você trocar o prato que você come na sua casa, né? O seu aparelho de jantar. Tem gente que fala assim, Cíntia, quando eu percebo, eu fiz um prato tão grande, né? E aí eu pergunto o tamanho do prato, são aqueles pratos tão como pratos de buffet, pratos de restaurante aquilo, que casualmente, né,
eles são, de forma bem proposital, gigantes, para que você possa enchê-los. E nessa hora, quem vai sair faturando sempre muito mais é o restaurante por quilo, né? Você vai encher o prato, porque está sobrando espaço, você vai preenchendo. Que tal, então, você talvez trocar os pratos na sua casa? Que tal você mudar a posição que você senta na mesa? Abandonar de vez aquela história de quando está comendo, está vendo televisão, está no computador, está no WhatsApp, está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. É muito complicado a gente ter uma tomada de consciência, a gente ter o controle diante da comida, quando a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E o que eu mais observo, as pessoas que têm dificuldade de emagrecer, as pessoas que têm dificuldade de romper esse padrão alimentar cheio de vícios, são pessoas que fazem duas coisas ao mesmo tempo. Elas não prestam atenção, por exemplo, na velocidade a qual elas mastigam o alimento. Comem com pressa, sabe? Não saboreia, não percebe a textura, não observa as cores do prato, né? Coloca lá um monte de comida no prato, quando está, por exemplo, no restaurante, aquilo, e vai conversando com um colega de trabalho que está atrás na fila, vai falando dos problemas do trabalho, daquela reunião, da postura do chefe, que é uma postura que entristeceu demais, que ficou muito revoltado, muito bravo, e nessa hora o prato vai sendo feito, vai ficando aquele prato grande. E claro, o que eu escuto também é: Cíntia, se eu coloquei no prato, eu tenho que comer. Tudo isso porque a cabeça estava voando na hora que estava se relacionando com a comida. Sim, desde a hora que você está na fila, você já está estabelecendo um relacionamento com a comida. Quando você está na fila ali para se servir no restaurante. Quando você, por exemplo, se direciona até o fogão e faz o teu prato. Quando você abre a geladeira. Tudo isto, saiba você ou não, né? Talvez está sendo novidade, teve um pensamento primeiro. Onde será que está a sua cabeça na hora que você está se servindo? Na hora que você está ali à noite em casa, vendo televisão, vendo um filme, vendo a novela, e vem aquele desejo que quando você vê, você já está comendo alguma coisa, alguma guloseima, ainda que você tenha terminado o seu jantar, esteja muito satisfeito, muito satisfeita. Por onde será que anda a sua cabeça? É nesse sentido que eu quero te auxiliar. É nesse sentido que eu abordo aqui o segundo pilar para que você vença esses vícios alimentares, como o glúten, que você pode se livrar dele, o açúcar. É a tomada de consciência. As pessoas efetivamente têm muito mais sucesso para emagrecer e para ter uma relação saudável com a comida quando elas começam a estabelecer uma relação diferente com a comida, quando elas têm uma referência diferenciada, uma referência pouco habitual do que antes acontecia. É necessário sim, se você quer construir um novo relacionamento, seja com alguém, seja com a comida, você ter consciência dos pontos que podem ser modificados, do que você pode fazer diferente, para você sair dessa zona de conforto, que não tem nada confortável, na verdade ela é cômoda, né? Ela é bastante cômoda, mas no final da história você tem a sensação de fracasso, eu não consigo, é muito difícil, para mim não dá certo, que culpa que eu sinto a pior das piores quando eu faço isso. Não, vamos parar com isso agora, que você possa escutar aqui como você está escutando exatamente esses pontos que eu estou considerando e que você possa amanhã, ou talvez daqui a pouco, já implementar em sua vida, tomando consciência, vencendo o piloto automático, saindo da zona de conforto, à medida que você deixa a culpa de lado e assume a responsabilidade pelo que você quer. E até mesmo a responsabilidade por algumas falhas que vão acontecer no meio do caminho. Elas vão existir, mas isso não quer dizer que são impossíveis de serem vencidas, que são impossíveis de serem mudadas. Não, vamos adiante. E o terceiro ponto, eu quero conversar contigo sobre o quão é importante você mudar a sua forma de pensar para que você consiga instalar novos hábitos, hábitos saudáveis. Seguir fazendo a mesma coisa como você veio fazendo até hoje vai garantir o resultado que você teve até hoje.
Você quer vencer esses vícios alimentares? Quer se libertar do açúcar? Quer se libertar do glúten? Quer se libertar de qualquer outra coisa que te atrapalhe? Ó, é aqui. E para você instalar novos hábitos, você tem que saber algumas coisas. Primeiro, um hábito saudável, para ser instalado, ele precisa de 21 a 30 dias de repetição. Não é aquela coisa, eu faço hoje, passo 3 dias, não faço mais, depois eu faço novamente, né? Um estilo de refeição por 3 dias, depois fica uma semana. Não. Precisa de repetição, precisa de esforço. Agora, Cíntia, me diz, eu não tenho motivação. Eu não consigo levar adiante, sabe? Eu faço um dia, faço 2. O que eu faço nessa hora? Para a gente mudar o pensamento, para a gente instalar hábitos saudáveis, vencer os vícios alimentares, você precisa saber o seguinte: tudo que a gente faz é em prol de ter ganhos, de ter benefícios, de ter prazer. O nosso cérebro, ele é muito interesseiro, muito interesseiro. Quer ganhar, quer ter prazer, quer ter satisfação. E tudo que está vinculado à dor, sofrimento, sacrifício, sair da zona de conforto, a gente tem uma tendência a procrastinar, deixar para amanhã. Porque a gente acredita que vai dar trabalho, que vai ser difícil, que vai ser doloroso, que vai ser penoso, que talvez você tenha prejuízos. Agora, uma maneira de você se motivar é você, por exemplo, ter muito bem claro o que você vai ganhar quando você vencer os vícios alimentares. Quais as coisas boas que irão acontecer na tua vida, que mudanças benéficas, que resultados positivos virão, sabe, conectados quando você se libertar do glúten, quando você se libertar do açúcar, quando você se libertar do que você quiser. O que de positivo vai acontecer na tua vida? Essa é a hora de você pegar um papel e caneta, ou você abrir um arquivo do Word e coloca aí. Porque é isso que vai te motivar. Você vai ter motivação, nada mais, nada menos, são motivos para entrar em ação quando você tiver clareza do que vai mudar positivamente, quais são os ganhos, né? O que uma alimentação saudável vai te trazer de bom. E aí, nessa hora, você tendo a tomada de consciência desses ganhos, desses motivadores pelo prazer, você vai ter mais ânimo, mais pique para instalar hábitos, para que você siga por 21, 30 dias, tendo uma determinada conduta, se esforçando para chegar no que você quer. A contrapartida disto é você também ter o conhecimento, ter a clareza dos prejuízos, das dores que talvez você venha a sentir se você seguir do mesmo jeito. Isto é, quanto vai custar se você não modificar absolutamente nada do teu estilo alimentar? A forma pela qual você come, o que você ingere, a tua relação com a comida. Se você seguir desse jeito, você já parou para pensar o quanto pode custar? Você já parou para pensar os prejuízos que você pode ter na tua saúde? O quanto a sua saúde pode ficar comprometida, o seu bem-estar, a relação com as pessoas e talvez até a tua expectativa de vida possa ficar reduzida. O que de pior pode acontecer? Nessa hora, quando a gente coloca o pé no chão, a gente sai da fantasia, a gente sai da ansiedade, desse pensamento que fica lá adiante. Não, depois eu começo. Não, é difícil. Vamos colocar o pé no chão? Vamos colocar o pé no chão, vamos tomar contato com a realidade e que você possa perceber tudo o que de pior pode acontecer se você não der um passo adiante e romper com esse piloto automático. Se você não der um passo adiante para instalar hábitos saudáveis, né? Com repetição mesmo, né? Com frequência, dia após dia. No início vai ser difícil? Seguramente. Sair da zona de conforto exige um pouquinho, exige. Você vai fazer sacrifícios, porém não é para sofrer. E nessa hora que eu sempre falo, né, eu chamo a atenção que as dietas, elas não são tão interessantes, dietas radicais, essas dietas severas, elas não são muito interessantes para que você se liberte dos vícios alimentares.
Quando a gente se priva demais, quando a gente faz renúncias absurdas, é muito fácil você sentir saudades daquilo que você deixou para trás, daquilo que você abriu mão, e lá adiante tem uma hora que você não aguenta mais e você chuta o balde. Você enfia o pé na jaca e quer saber? Aí vem aquela sensação de arraso. Quanto maior a privação, maior também é a probabilidade de você ter a compulsão alimentar. Diversos estudos, pesquisas científicas apontam que pessoas que fazem dietas, essas dietas milagrosas, emagreça 15 quilos em um mês, saiba aqui como perder não sei quantos quilos, cuidado, cuidado. Eu consigo entender que talvez da maneira que você esteja vivendo não esteja legal, não esteja tão bacana, você não está feliz, não está satisfeita com o seu estilo de vida. Tudo bem. Agora, vamos colocar o pé no chão, assumir a responsabilidade, deixar a culpa de lado, ter a clareza que é importante você tomar consciência, olhar para a tua realidade, observar, ter uma relação diferente com a comida, ainda que seja muito simples, ainda que seja de uma maneira que você vai ter o controle à medida que você pense antes de abrir a geladeira, que você pense antes de abrir a porta do armário, de comer descontroladamente qualquer coisa e ter uma sensação de fracasso. Vamos fazer isso? Será que dá para a gente combinar isso? Que você vai sim entrar aqui muito mais dentro de uma proposta de reeducação alimentar. Reeducar-se perante a comida. Construir uma relação que você se orgulhe com o alimento. A comida não é o problema não, gente. O alimento que está diante de você não é o problema. Você tem o direito de escolha. Nós temos em mãos a capacidade de olhar e com discernimento, com a cabeça aqui, bem no presente, fazer uma escolha saudável. Exige? Exige. Agora, como que você consegue isso? Se lembrando dos seus motivadores pela dor. O que vai contribuir para que você saia da zona de conforto, que você vença os vícios alimentares, quanto mais você tiver clareza do preço alto que você está pagando hoje, vivendo do jeito que você está, o quão difícil está ser viciada numa série de coisas que só traz prejuízos para ti, quanto mais clareza você tiver desses pontos, você vai ter mais força, mais dinamismo, mais autoconfiança para entrar em ação de uma forma diferente. O que muda a vida da gente é quando a gente tem clareza do que o preço alto que a gente está pagando, ou quanto isso talvez possa custar se você não modificar comportamentos. Motivadores pela dor e motivadores pelo prazer efetivamente serão fundamentais para você ter mudanças de atitude no dia a dia. Eu estou falando aqui de mudança de postura, arregaçar as mangas, fazer diferente. Albert Einstein falava que a maior loucura do ser humano é seguir fazendo a mesma coisa todos os dias, esperando por resultados diferentes. Esta é a maior insanidade. Então, que aqui, através dessa conversa, você possa ter clareza que assim não dá certo. E o quarto ponto, o quarto pilar que eu quero conversar contigo é o seguinte: que tal você olhar para a causa? Vamos cuidar da causa ao invés de cuidar do sintoma. Muitas pessoas falam, eu tenho que parar de comer como eu como, eu tenho que deixar o glúten do lado, eu tenho que deixar do lado o açúcar. Não, eu como demais, isso me faz mal. Está olhando para a quantidade, para a frequência que come o que come, mas talvez nunca tenha parado para pensar que tem uma razão pela qual comer exageradamente. A gente tem que olhar a causa. Existem causas emocionais, existem causas psicológicas por trás dos vícios alimentares. O que você vê, o efeito de comer descontroladamente, ter aquela sensação ruim de vergonha, de culpa, de fracasso, eu não vou conseguir, é muito difícil. Isso é o que você enxerga claramente a olho nu. Mas as pessoas, às vezes, que são dependentes de alguns alimentos, né, que têm aí um vício alimentar, pode ser que elas estejam fugindo de suas realidades.
Talvez você esteja num momento de vida que tem problemas no trabalho e tem muito estresse, tem muito cansaço. E talvez exatamente este é o gatilho que dispara uma vontade incontrolável de comer o que você come. Cansaço e estresse são gatilhos emocionais que estão lá em cima no ranking para o descontrole diante da comida, para os vícios alimentares. Eu te convido aqui então a você observar a causa pela qual você come o que come e come o quanto come, ok? É importante, não adianta apenas você fazer uma dieta altamente restritiva, tirar da frente a comida e achar que está tudo bem, porque vai ter um momento que talvez essa questão emocional, pode ser uma tristeza, pode ser uma frustração, pode ser um medo gigante que você está assumindo na tua cabeça, um medo fantasioso até mesmo, tomado de muita ansiedade, que vai contribuir para você enfiar o pé na jaca, para você comer aquilo que você não queria comer. Nessa hora, mais uma vez, é importante, repito, a espinha dorsal, o eixo de todo o processo para que você tenha uma alimentação saudável, para que você invista em um processo de reeducação alimentar e tenha êxito, tenha resultados desejáveis, é você ter a tomada de consciência, é você prestar atenção no que você pensa e antes mesmo de que você pense qualquer coisa, vem um sentimento. Muitas pessoas se descontrolam diante da comida porque estão tendo sensações desagradáveis. Emocionalmente estão ali com algum desequilíbrio e para fugir daquele mal-estar, lembra-se que eu disse que tudo que o cérebro quer é conforto, é prazer, é satisfação, dor, prejuízo, sacrifícios, renúncias. Isso ele quer evitar? Pois é, talvez o seu cérebro, talvez as conexões neurais que sejam estabelecidas aí, estejam muito para tirar você de uma situação de desconforto emocional. Nessa hora, talvez seja importante você olhar para o casamento, se o casamento não estiver tão bacana, o trabalho, se o seu trabalho não te traz satisfação, você está muito infeliz com o que você vem fazendo, são questões relacionadas aos seus filhos, a esfera financeira que está complicada nesse momento de vida, gastos, muitas despesas, o dinheiro está curto. Quer dizer, uma vez que a gente tem um gerenciamento melhor da vida, a gente consegue ter um gerenciamento melhor daquilo que a gente come. A comida vem como um alívio, a comida pode vir como uma satisfação positiva, um prazer imediato, só que você sabe, esse prazer passa, e passa assim, ó, passa muito rápido. Está dentro de um campo de imediatismo para aliviar aquele sofrimento atroz. Agora, eu chamo aqui novamente a atenção e de maneira muito repetitiva, né? Eu te digo o seguinte, olhe para a sua vida. O que você está sentindo? Cíntia, eu não consigo perceber. Quando eu vejo, eu já estou comendo. Calma lá. Vamos olhar diferente? Vamos olhar para o teu sentimento? Vamos olhar para dentro de você? O que está passando na cabeça? É possível sim que através desses 4 pilares você vença esses vícios alimentares, se liberte de alimentos que são danosos a você, ao seu bem-estar, à tua saúde. Reconheça aqui, entenda como funciona o seu piloto automático. Mude os seus pensamentos, sabe? Mude os seus pensamentos, fique de olho neles, porque quando você conseguir olhar para a tua cabeça, ter o controle dos seus pensamentos, você vai conseguir instalar hábitos saudáveis, sabe? Com repetição, 21 dias, 30 dias, e você vai começar a ter satisfações, resultados positivos, mudanças na sua relação com a comida. E na hora de se alimentar, minha gente, é aquela história lá. Muda a posição que você senta na mesa, muda, se for necessário, o seu prato, um prato menor. Quando for comer, apenas coma. Eu pergunto assim para os meus clientes, quando você come, o que você está fazendo? A pessoa olha assim para mim e fala assim, Tiago, quando eu estou comendo, eu estou comendo.
E quando eu vou fazendo questionamentos, né, ela diz, ah, não, eu como e estou corrigindo a lição da minha filha, eu como e estou assistindo novela, eu como e estou no YouTube, no Facebook, respondendo recados no WhatsApp. Percebe que é muito fácil, dentro de um campo de distrações, você perder o controle diante da comida? Você não saborear o alimento, você mastigar, comendo rápido, comer além da conta? Olhe para esse momento, perceba-se, você, a comida, estabeleça uma nova relação, ok? E lembre-se que por trás desse descontrole alimentar, por trás dessa compulsão, isso que talvez você fale, eu preciso entender minha cabeça, Cíntia, me ajuda a resolver essas situações todas, esses vícios alimentares, eu te chamo aqui a atenção e reforço, observe o que você está sentindo. É muito fácil, na hora do medo, na hora do estresse, do cansaço, da frustração, da carência, da tristeza, você estar comendo além da conta. Olhe para isso. Então, se você está triste, que tal você colocar uma música que vai mudar o seu astral? Pega o telefone e liga para um amigo. Vai dar uma volta. Você está cansada? Que tal você tomar um banho relaxante? Coloca uma música relaxante, acende uma vela, toma aquele banho gostoso, um banho quente. Descansa, relaxa. Faça isso antes, talvez, de chegar em casa e abrindo a porta da geladeira, procurando alguma coisa, que talvez o que você queira é romper com essa sensação emocional ruim. É o cansaço, é o estresse. E aí tem o piloto automático. Talvez por muitos anos você teve esse hábito. Mudar esse hábito, vencer o piloto automático, é a hora que vai exigir comprometimento da tua parte. É a hora que você vai sair do campo da ignorância, assumir a responsabilidade, deixar a culpa de lado, sabe? Culpa está dentro da zona de conforto. A gente sente culpa porque a gente está sempre fazendo a mesma coisa. Agora que você tem esse conhecimento, e são coisas simples do que eu estou falando aqui, não tem nada demais. É totalmente possível que você consiga, sim, ter êxito, ter avanços muito positivos e daqui a pouco você está com uma relação saudável com a comida. Eu espero ter te ajudado através desses 4 pilares para você vencer os vícios alimentares, deixar o glúten do lado, deixar o açúcar, outros vícios que você tenha, à medida que você arregace as mangas e a partir de agora, finalizando esse vídeo, você coloque em xeque tudo que você escutou aqui. É um grande laboratório, coloque a tua cabeça para funcionar a favor, a seu favor. Tenha claro dos seus motivadores pela dor. Quanto está custando viver desse jeito? O quão pior pode ficar se você cruzar os braços e não mudar essa situação. Aí você vai ter motivação para levantar do lugar, ok? Você não quer isso. O teu cérebro não quer essas coisas ruins, negativas, dolorosas. A gente quer prazer, não quer? Então faz uma lista, um checklist das coisas boas que você terá quando você estiver livre dos vícios alimentares. Te desejo boa sorte, comprometa-se com o seu objetivo e vença os vícios alimentares. Um grande abraço e a gente se encontra. Tchau, tchau!